Ali no fundo, na beira da água escura, vivia o velho Gollum, uma pequena criatura viscosa. Não sei de onde veio, nem quem ou o que ele era. Era um Gollum, escuro como a escuridão, exceto por 2 grandes olhos redondos e pálidos no rosto magro. Tinha um pequeno barco e remava no lago quase sem nenhum ruído, pois era mesmo um lago, largo, profundo e extremamente frio. Ele impelia o barco com os pés grandes, pendendo nas bordas, mas nunca erguia uma onda na água. Não ia. Olhos pálidos feito lamparinas, ele procurava peixes cegos que agarrava com os dedos longos num piscar de olhos. Gostava também de carne. Gostava de orcs quando conseguia apanhá-los, mas tomava cuidado para que nunca o descobrissem. Ele apenas os estrangulava por trás, quando algum descia sozinho até a beira da água, enquanto ele rondava por ali. Era raro acontecer, pois os orcs tinham a sensação de que havia algo desagradável espreitando lá embaixo nas próprias raízes da montanha. Haviam chegado até o lago quando perfuravam os túneis, muito tempo atrás, e descobriram que não podiam avançar. Assim, sua estrada terminava naquela direção, e não havia motivo para irem ali, a não ser que o grande orc os mandasse. Algumas vezes ele sentia vontade de comer peixe do lago, e algumas vezes, nem orc, nem peixe retornavam. Esse trecho do Hobbit, que traz talvez uma das melhores descrições do que seria a criatura Gollum em que Sméagol se transformou após entrar na posse do Anel e posteriormente se tornar posse do Anel também, é o que vem abrir a nossa discussão hoje na nossa série O Inconsciente na Arte acerca do que Lacan viria a chamar posteriormente em seu ensino de o objeto A. Antes de adentrarmos a questão do objeto A, quero aqui fazer uma retomada, um retorno ao início desse percurso, quando Lacan, na sua retomada dos escritos teóricos de Freud, acaba trazendo o termo alemão das Dinge, literalmente a coisa, para designar algo que, de certa forma, mobiliza o sujeito ao longo da relação entre o princípio de prazer e o princípio de realidade. E o que seria basicamente esse das Dinge? É o ponto de partida para o objeto A, aquele objeto que, mais à frente, acaba sendo caracterizado, grosso modo, como sendo um objeto que poderia dar conta de toda angústia, de toda inquietação humana, que poderia zerar todas as tensões e levar a uma condição de homeostase, o sofrimento, a angústia, a inquietação, o próprio desejo humano como um todo. E que isso dialoga com a figura do Anel de Sauron. Antes de mais nada, precisamos pensar que o Anel, unhado, ou melhor, forjado por Sauron no fogo da Montanha da Perdição, tinha como objetivo principal subjugar a Terra-média. Tanto que, antes de forjar esse anel, ele fez uma série de anéis e enviou de presente para os reis élficos, para os anões e para os reis humanos. Os reis élficos não caíram na conversa dele, os anões apenas potencializaram ainda mais a ganância, o seu desejo por riqueza, e seguiram escavando nas montanhas em busca de ouro e pedras preciosas. Já o caso dos reis humanos, os 9 reis humanos tornaram-se os Nazgûl, os 9 espectros do anel, aquelas 9 figuras para lá de sinistras que aparecem ao longo da primeira obra da trilogia do Senhor dos Anéis e que foram devidamente representados com uma aparência para lá de assustadora no primeiro filme da trilogia dirigida por Peter Jackson, A Sociedade do Anel. Enfim, se a gente fizer um paralelo entre o que aconteceu com os Nazgûl, que na verdade eram os reis humanos e que se tornaram criaturas no limite entre a vida e a morte, forçadas a vagar indefinidamente à cata do anel para devolver a Sauron, e o que aconteceu a Sméagol, que transformou-se no Gollum,
o que nós temos é exatamente um objeto com um grande poder que consome aquele que o possui, com exceção de Sauron, que já o havia projetado para simplesmente canalizar todo o poder para ele e ele, por tabela, subjugar toda a Terra-média. Se olharmos inclusive a própria história de Sméagol antes de ele se tornar propriamente o Gollum, que por sinal é um termo que no Hobbit mesmo o próprio Tolkien irá dizer que foi uma designação meio que onomatopeica para o som que ele produzia constantemente, como se estivesse engolindo alguma coisa que jamais vinha a ser devidamente digerida. E, encantado, fascinado pelo poder do Anel, pela posse do Anel, ele acabou se tornando também, no fim das contas, muito mais possuído pelo Anel do que possuidor dele. E quem acompanhou a história sabe, tanto pelos livros quanto pelo filme, que periodicamente o Anel trai o seu portador. E isso nos remete também a um ponto muito curioso de quando Lacan faz a proposta do Dasding, lá no começo do Seminário 7, a época da psicanálise, em que ele chama a atenção para o seguinte, que o Dasding seria basicamente um objeto reencontrado no máximo como saudade, e seria encontrado nas coordenadas do prazer. Basicamente, o que é que isso significa? Que é um objeto que por si só não tem uma existência concreta, uma existência física capaz de ser definido. Ele é basicamente um significante. E se é um significante, pode ser qualquer coisa que evoque exatamente essa saudade nas coordenadas do prazer, como muito bem ele vem a colocar. No caso do Um Anel, é interessante chamar a atenção para o fato de que não se trata de um anel com grandes detalhes, com uma grande elaboração artística. É um anel que mais parece uma aliança comum, mas que quando colocado no fogo revela as inscrições no élfico antigo, na verdade no élfico corrompido, que é a língua de Mordor, acerca do enunciado de maldição para subjugar a Terra-média. E poderia ser qualquer outra coisa. O anel, inclusive, ele se molda, ele aumenta ou diminui de tamanho, dependendo do seu portador, e sempre acaba traindo o portador. Chama atenção para o fato de que o anel trai o portador, assim como traiu Isildur e o levou à morte, quando ele morre no rio Anduin. Séculos depois, o anel vem a ser encontrado acidentalmente por Déagol e depois este vem a cair nas mãos de Sméagol, que vem a ter a sua vida prolongada por pelo menos 556 anos, fazendo uma leitura mais ou menos exata da cronologia de Tolkien no universo do Senhor dos Anéis e da Terra-média como um todo. E nesse prolongamento da vida, ele vai ficando deformado, ele vai perdendo a própria aparência, ele vai se tornando aquela coisa disforme, algo que está no limite da pena e da repugnância. E algo parecido aconteceu com o próprio Bilbo, que teve a vida prolongada também de forma anormal, como o próprio Gandalf informa. E é bem interessante quando o próprio bolseiro, tio de Frodo, vem a dizer que se sente fino, como manteiga espalhada num pedaço grande de pão. Isso parece ter bem a ver exatamente com essa sensação de prolongamento indefinido da vida, de uma espécie de homeostase, ou basicamente de uma sensação de um mais de gozar, de que existe uma coisa que é boa e que eu vou repetir ela ad infinito porque me faz sentir uma certa gratificação, mas só que com o passar do tempo essa gratificação começa a cobrar um tributo pra lá de pesado. E voltando à questão de como o anel trai o seu portador ao abandoná-lo, o anel abandona Gollum. E quando Frodo chega no limite da Forja da Perdição, ele repete exatamente a tragédia de Isildur ao não querer jogar o anel no fogo. E aí Gollum acaba encontrando exatamente o seu destino, quando ele arranca a dentadas o dedo de Frodo e cai nas Forjas da Perdição com o anel. Metáfora para lá de perfeita do que significa exatamente essa aglutinação, essa união simbiótica do sujeito com um objeto capaz de dar conta de toda a sua angústia e todo o seu mal-estar, mas sem que o sujeito perceba que ao dar conta de toda a angústia e mal-estar ele está se condenando à morte. Não a morte enquanto decesso físico, mas a morte do simbólico, a morte do sujeito, a morte da condição desejante, a morte da individualidade como um todo. Não por acaso, quem lembra do filme, a última cena de Gollum é exatamente o momento em que ele cai na lava, desaparece e por último é que o anel vem a desaparecer no fim das contas.
E talvez esteja aí uma das grandes sacadas da obra de Tolkien, que é exatamente de trazer o que Lacan veria a esmiuçar depois na psicanálise, acerca de que há determinados objetos que precisam faltar. Se eles não faltarem, a gente não deseja. E talvez o não desejar, o não existir uma falta, uma possibilidade de desejo, seja exatamente o começo da morte, da degradação do ser humano. Se achou interessante o que trouxemos aqui, deixa a sua inscrição, deixa o seu like ou o seu dislike, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou do vídeo. Se achou interessante, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Todo final de semana a gente sempre vai trazer comentários, conteúdos envolvendo o inconsciente na arte, na literatura, no cinema, nos animes, nos games e outras cositas mais que porventura apareçam por aí.